Bom, então a gente vai dar início a mais uma sessão conjunta ao Hospital Procardíaco, Hospital Total Cor São Paulo. Colegas de São Paulo, muito bem-vindos. Mais uma quarta-feira aqui juntos. E como de praxe, eu vou passar aqui alguns informes da semana. Vocês devem ter recebido. Na segunda-feira nós tivemos a reunião do Centro de Trauma com atualização de tratamento de queimaduras, o grupo do Centro de Trauma apresentando. Ontem tivemos uma sessão interessantíssima ao meio-dia do grupo de tireoide. Foi uma sessão coordenada pelo Cláudio Tinoco Mesquita e com a doutora Fernanda Weissman, o Ricardo Krapp e a Isabela Palazzo também apresentou a terapia com radiodo aqui no hospital. E na sexta-feira que vem, daqui a mais 2 dias, nós vamos ter a Sexta Consciência, que vai ser a sessão da gastroenterologia, e o tema vai ser diverticulite aguda e suas complicações. A coordenação e a apresentação vai ser do professor José Galvão Alves. Hoje, então, a nossa sessão, ela versa sobre um tema bastante prevalente na cardiologia contemporânea, que é a insuficiência cardíaca. O hospital há muito vem se preocupando com o tema de uma forma mais específica, um pouco fora dos padrões sistêmicos de acompanhamento das outras doenças, porque já entendeu há alguns anos, e aí Montera e Evandro certamente vão saber dessa data, quando realmente o hospital passou a dar uma vertente mais direcionada à insuficiência cardíaca, não só no braço do aprimoramento do diagnóstico, as suas causas, bem como da discussão das abordagens, algumas abordagens terapêuticas e alguns tratamentos bastante diferenciados. Isso fez com que, naturalmente, a gente evoluísse para protocolos assistenciais, começássemos a coletar dados de uma forma sistemática, para que a gente pudesse, então, passar a acompanhar os nossos resultados, saber se o que nós estávamos efetivamente fazendo vinha ao encontro do que estava sendo proposto pelas principais diretrizes nacionais e internacionais. Isso já veio de algum tempo. Montera trabalha com esses dados, gerando muitas informações para o hospital há alguns anos, até que aproximadamente 2 anos atrás, a reboque já da certificação da JCI, surge a possibilidade de nós, então, iniciarmos uma caminhada frente à certificação da JCI para a insuficiência cardíaca. Sem dúvida nenhuma, um desafio a mais, porque todos os senhores sabem, os residentes principalmente, da importância de estarmos todos bastante afinados e em conformidade com uma série de processos para que tenhamos toda a qualificação necessária para poder adquirir esse nível de diferenciação. Então, pensando nisso, e esse é um desafio que se apresenta logo em seguida, na semana que entra agora, do dia 30 em diante, a gente passa pela recertificação da JCI de uma forma geral no hospital, e uma semana depois a gente está entrando, então, na JCI da insuficiência cardíaca. Então vão ser aí 10 a 12 dias de bastante intensidade no procardíaco, e por conta disso, então, a gente definiu, resolveu, discutiu que seria um bom momento para trazer a insuficiência cardíaca de volta, mas agora sob o foco da qualidade assistencial, segundo alguns padrões internacionais de qualidade e segurança. Essa é uma visão que ela está muito próxima do que nós já fazíamos e fazemos cotidianamente, mas agora, sem dúvida, sobre uma ótica de métricas, de avaliações e comparações com outros centros de excelência, e a partir daí realmente podermos certificar a nossa qualidade assistencial. Eu queria agradecer a um grupo de pessoas que vem arduamente trabalhando nesse projeto. Esse projeto faz parte do núcleo de cardiologia que o Procardíaco hoje representa, dentro da United. O núcleo de cardiologia ele é coordenado pelo Alexandre Siciliano, e temos aí embaixo alguns centros de excelência. Um deles é o Centro de Excelência em Insuficiência Cardíaca, que é coordenado, então, pelo Marcelo Montera, e esse trabalho da certificação ele já vem, então, há algum tempo sendo desenvolvido, e aqui
eu queria chamar a atenção para o trabalho de Tamires, de Ana Luísa Salles, Guilherme quietinho lá no fundo, como sempre, Guilherme, grande braço dos dados e da geração das informações, de todo o grupo da qualidade que tem nos ajudado bastante durante toda essa caminhada, que não tem sido fácil. Então eu queria agradecer do fundo do coração Tamires, Ana Luísa, Montera, sempre sob a coordenação do Evandro, que desde o início foi quem trouxe a ideia da certificação da insuficiência cardíaca. Esse poço de ideias aí do Evandro, saiu há algum tempo atrás a possibilidade da gente ter, então, a certificação da insuficiência cardíaca, e a partir disso, então, a gente começou a desenvolver tudo que está sendo feito desde então. Então, Evandro, também muito obrigado aí por ter colocado a gente nessa caminhada. Eu acho que é mais um desafio, mas sempre em prol da gente poder estar sempre melhorando. Obrigado aí, gente. Obrigado. Primeiro, é uma honra. A gente aprendeu muito nessa caminhada com os colegas que estão à frente. Em relação ao JCI, insuficiência cardíaca, e os colegas do Total Core ajudaram e serviram de benchmarking para que a gente pudesse estar nesse processo que a gente vai estar completando o marco daqui a 2 semanas. Nós tivemos a oportunidade de aprendermos e, com certeza, nós vamos ter também muita chance de estar trocando aqui. Mas o que é importante em relação a isso? Todos os hospitais desenvolveram protocolos, não é isso, Luiz Antônio? Então, protocolos é uma coisa que todos os hospitais têm. Indicadores também as pessoas têm. Mas por que fazer esse projeto se a gente é tão bom em insuficiência cardíaca? Por que os nossos médicos, quem sabem tratar de insuficiência cardíaca, temos bons indicadores, quer dizer, os pacientes aqui morrem menos do que morriam há 2 décadas atrás, o tempo de internação é menor, mas por que é importante construir um programa certificado? Eu estou lendo um livro muito interessante que é sobre filosofia, de 2 grandes médicos da Idade Média, que é Maimonides e Averroes. Esses 2 médicos escreveram um livro fictício chamado O Segredo Guardado. E qual é o segredo que as pessoas não entendem? É que protocolos não são realizados, eles ficam dentro dos computadores, e os indicadores são feitos porque os hospitais são muito bons. Mas implantar e implementar protocolos, isso sim é um modelo mental, e as pessoas desenvolveram um modelo de qualidade, gestão da qualidade, isso é o que a gente aprende com um projeto dessa magnitude. E isso melhora o doente, e educa o paciente, e a gente passa a trabalhar em times. Os médicos ainda são muito distantes, os enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, e a nova geração de médicos identificam trabalhar em time. E deixa de sair o cowboy solitário, que é um médico ultra especializado, para trabalhar aqui um time que gera resultado de forma consistente e aprende com os erros. É isso que está por detrás desse processo da JCI. Então, no primeiro momento, os hospitais buscam se especializar. No segundo momento, os hospitais começam a produzir protocolos e indicadores. E no terceiro momento, isso tudo tem que estar acontecendo a cada momento. E os cowboys solitários, que são os médicos, eles passam a trabalhar como o quê? Como membros de uma equipe harmoniosa, como um concerto. E o resultado passa a ser de quem? Da instituição. E a gente melhora com isso. Então, esse é o segredo guardado, não é? E esses 2 gênios da Idade Média, eles diziam o seguinte, que existe a religião, um era islâmico, o outro era da religião judaica, e havia o cristianismo, os 3 vivendo num momento da Idade Média no centro da Europa. E se havia respeito entre essas pessoas. E a filosofia era algo que os médicos se desenvolviam e aprendiam sobre a reflexão do seu dia a dia. Então a reflexão aqui é o seguinte: protocolos, indicadores,
times assistenciais ficam articulados e a instituição ganha, os profissionais ganham e o paciente é beneficiado. É isso que nós vamos estar desenvolvendo aqui, um processo que a cada 3 anos o hospital vai ser recertificado e poder ser comparável com os melhores. E com certeza o Total Core desenvolve um trabalho primoroso nessa área da JCI e NEIC. E aí a gente vai poder se comparar, porque a gente vai estar efetivamente fazendo uma coisa comparável, organizável e verificável. É isso que é o protocolo do JCI. Obrigado, Montera. A bola com você. Nós vamos mostrar o resultado do caso, discussão sobre o caso, mas o foco é dentro do caso, no contexto do caso clínico, como se aplicaria o protocolo da JCI. Os senhores receberam uma folha, que na verdade ela não está completa, está faltando a segunda parte, que são os critérios de inclusão e exclusão, mas os senhores irão receber essa folha no decorrer da semana. O hospital inteiro, pelo menos nós vamos tentar, irá receber esse resumo do que é o protocolo JCI, que é uma parte dos doentes com insuficiência cardíaca. Então, nesse momento, o esforço está voltado para o dia 6 e 7, é quando, dentro do projeto JCI, será auditado a área de insuficiência cardíaca para um subgrupo de pacientes com insuficiência cardíaca. É importante as pessoas entenderem isso, porque durante a apresentação, alguns critérios, como o critério admissional, nós vamos discutir, porque aqui é preconizado, por exemplo, o critério admissional de Framingham. Isso não está no protocolo JCI. É julgamento clínico. Isso será discutido. Então, esse é só uma nuance de que os senhores vão receber e depois cada unidade nós vamos passar e entregar, que são 2 folhas, porque tem um critério de exclusão. Não vale dizer o critério de exclusão é aquilo que não está na inclusão. Não, tem critérios outros que excluem o paciente. Então vamos seguir em frente. Pediria então a que a Luíse iniciasse a apresentação, por favor. Vamos lá, então a gente vai começar com o caso clínico, a gente vai destrinchando o protocolo da JCI ao longo dele. É um paciente masculino de 57 anos, brasileiro, que procura o atendimento com queixa de fadiga. Ele é hipotiroideu, dislipidêmico, já com uma TVP em 2011, uma FA paroxística, vem anticoagulado com Marevan. Então, ele refere que sofreu um infarto em 2008, foi revascularizado por via cirúrgica com um enxerto de 3 safenas e uma mamária. Evoluiu 6 meses depois com um novo infarto, foi feito um stent farmacológico no enxerto da mamária. Ele ficou assintomático até outubro de 2010, quando foi submetido ao implante de Resync com CDI. A partir de 2011, ele passou a ter dispneia aos grandes esforços, estabilizada até 2015, com piora progressiva da fadiga, evoluindo para mínimos esforços, sendo indicada a internação em dezembro de 2015. Ele fazia uso de carvedilol 25-12-12, enalapril 20 mg dia, Lasix 80 mg dia, aldactone 25 mg, Rosuva 10, AS Centroide e Marevan. Então, resumindo, são 7 anos de história, 2008 a 2015, de um paciente que teve 2 infartos, revascularizado. Não me pergunte por que isso por que ele ganhou um Resync no CDI estando assintomático, depois que se torna sintomático, mas ganhou, ponto. Não está em discussão isso. E evoluiu a partir de 2011 com insuficiência cardíaca progressiva. Então é isso, 7 anos de história. E nos últimos 7 anos, não, desculpe, falando besteira, 10 anos de história, né? Não, 7 em relação aqui. E 4 anos de progressão da IC depois do infarto. Então, resumidamente é isso, uma cardiomiopatia isquêmica, ganhou um Resync, ganhou um CDI, revascularizado e angioplastado. Ele procura emergência com essa história, ao exame físico admissional, que o que chama atenção é a pressão de 96 por 60 milímetros, turgência jugular patológica no ângulo da mandíbula, com refluxo hepatojugular presente,
O ritmo cardíaco em 3 tempos, com B3, um sopro holossistólico em foco mitral, 4 cruzes, irradiando para linha axilar anterior. É um sopro holossistólico em foco tricúspide, 3 cruzes, com Rivero Carvalho positivo, P2 maior que A2. E aí a gente chama atenção para esse exame físico, né? Ele já preenche um dos primeiros critérios. Um paciente com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Sai. O eletrocardiograma admissional do paciente. Alguém Eu deseja... tenho olhado o marca-passo, não vamos perder tempo aqui, o foco não é esse na sessão. Se é um paciente que tem um marca-passo, é ressincronizado, esse é um marca-passo de ressincronização, tem CDI. O eletro é só porque a questão de, mas não teria acrescentando nada, viu, César? Nesse momento é só um eletro de marca-passo, tá? Para a gente poder focar no assunto que a gente quer chegar. Raio-x de tórax com aumento de área cardíaca. Dá para notar aumento de ato esquerdo, ventrículo direito e uma hipertensão de artéria pulmonar. Muito bem. Doutor Luiz, o senhor está na sala de emergência, o senhor recebeu esse doente. A doutora Ana Luísa, que está coordenando toda a condução do projeto JCI, não está do seu lado. Está lá na sua equipe, esse doente chegou. Qual é a conduta de abordagem que tem sido feita na sala de emergência? O que seria deflagrado nesse doente normalmente? Vamos seguir normalmente, o objetivo da sessão é exatamente esse. O que normalmente se faria? Então, o doente chegou com queixa de dispneia, insuficiência cardíaca progressiva, cardio-isquêmica, tomando aqueles medicamentos, aquele raio-x, CDI Resync. Chegou eupineico, né? Não, tinha dispneia progressiva. Eupineico sentado, mas ele tem queixa de dispneia que o trouxe ao hospital. Ele não tem ortopneia. Boa tarde a todos. Ele tem aí uma piora de classe funcional, né? Não, só um minutinho. Eupineico não é ausência de dispneia. Vamos só deixar claro. Eu posso ser um classe 4 eupineico. Eupineico é eupineico. Sim. Eu sou um classe 4 eupineico. Eupineico é eu estou em repouso, sem ataque pineico. Sim. Vamos em frente. Só para deixar isso claro, porque isso aí entra no critério de avaliação da IC. Então, o eupineico não exclui o indivíduo, o que trouxe o indivíduo ao hospital. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Vamos lá. Bem, esse paciente chega com uma história de a suspeita clínica inicial de insuficiência cardíaca, ele já tem todo um passado aí, já contado pela Luísa. Então, nesse momento que ele é admitido na emergência, a gente liga para a recepção, ativa o nosso SMS da suspeita diagnóstico de insuficiência cardíaca, que é mandado para a equipe multiprofissional. E solicitamos, tem uma ficha própria da insuficiência cardíaca, né? E uma série de exames já pré-definidos que tem lá no grid na nossa emergência. Esse paciente é admitido, funcionado uma veia, monitorizado. A gente busca identificar se tem algum fator precipitante, mas a história que a Luísa contou é bem detalhada. Ou seja, busca-se fazer um diagnóstico diferencial, busca-se entender o que gerou isso, mas é uma história já de algum tempo que se arrasta. Mas tenta-se entender por que ele piorou dessa insuficiência cardíaca. E no primeiro momento é isso. A gente vai começar a medicar ele com diurético, a pressão já estava baixa. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, porque a doutora ainda não chegou ainda, e nem chegou o eco dentro do fluxograma que está demonstrado, explicado pela Ana. Até você saber se esse doente é um paciente JCI ou não, que tem um protocolo específico dentro do GED, qual o protocolo que você se utiliza para tratar desse doente? Você tem que tratá-lo até chegar. Então, tem que ter um protocolo, porque você, Luiz, poderia ter sido Montera, poderia ter sido a Luísa, poderia ter... Qual é o protocolo até a chegada da confirmação para que se encaixe num protocolo padronizado internacional? Bem, para ele ser incluído no processo, ele teria clinicamente uma dispneia, né, uma clínica de insuficiência cardíaca, um BNP acima de 100,
uma fração de injeção baixa. Mas não tem nada disso até agora. Não tem Qual é o nada. protocolo terapêutico que você conduz? Eu vou começar diurético para ele, né? Não sei se é exatamente o que você está perguntando. O que eu quero dizer, que isso é importante, que você está colocando é muito importante, que a frase tem que ser o seguinte: o protocolo terapêutico que a instituição se utiliza até o presente momento é o protocolo da Diretriz Brasileira da Sociedade de Cardiologia para tratar a insuficiência cardíaca. Você está respaldado. Pronto, isso não precisa estar no GED, não precisa estar em lugar nenhum. E quando chegar a confirmação, aí sim, GED, JCI. Entendeu? Esse que é o objetivo. O que está acontecendo aqui que você andou sozinho? Eu passei. Ah. Bom, aí entra. Ana. Obrigada, Luiz. Enfim, o ideal seria que ao você receber um paciente com suspeita clínica de insuficiência cardíaca, o Marcelo colocou bem, a gente não tem mais hoje aquele detalhamento, a necessidade de se preencher os critérios todos de Framingham. Se veio à cabeça do médico qualquer coisa da história que esse doente possa ter insuficiência cardíaca descompensada, seja essa a razão da sua internação pela emergência, esse doente deve ter um pedido imediato. A gente tem no TASI hoje um pacote de exames para os pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca, mas, na verdade, ressaltar a importância de se ter uma dosagem de BNP para fazer o diagnóstico diferencial da dispneia na sala de emergência. Esse BNP, sendo maior que 100, seria um paciente com critérios para o nosso programa, que seria um paciente com uma dispneia sugestiva de descompensação da insuficiência cardíaca. O doente que a Luíse trouxe para a gente é um doente com sintomas congestivos, a princípio, então provavelmente vai ser um doente abordado com diurético terapia para compensação sintomática. Em presença de uma suspeita clínica de insuficiência cardíaca com um BNP positivo e ou uso de diurético terapia venosa para compensação clínica, esse doente é um candidato ao protocolo de insuficiência cardíaca dessa instituição. Imediatamente a gente deve recorrer ao eco, porque num primeiro momento, para a JCI, a gente vai apresentar um protocolo de insuficiência cardíaca com disfunção sistólica. A nossa ideia é que no próximo momento os pacientes também com disfunção diastólica, ou seja, fração de ejeção preservada, sejam incluídos no programa, mas nesse primeiro momento apenas os que têm fração de ejeção menor que 50. Então a gente deve proceder com pedido de um ecocardiograma para avaliação da função sistólica. Mas aí o eco não chegou ainda. Não chegou ainda, então. E aí a gente vai abrir a fichinha da IC da emergência, porque a gente já teve a suspeição clínica, já fez o pacote de pedido de exame, já identificou que é um doente que tem um BNP aumentado, e a gente, em posse dessa ficha preenchida, com suspeição clínica, vai traçar um plano terapêutico. Provavelmente, nesse caso, como a gente tem congestão, a gente deve lançar mão de diurético terapia para compensação clínica. Assim como manipulação de vasodilatadores e ou outras drogas de acordo com o perfil, com o perfil quente ou seco, enfim, o clínico hemodinâmico do doente. Então, só enfatizar esse ponto. Até aqui, você não sabe se é JCI ou não. Até aqui você sabe que é IC. Então você trata pela diretriz brasileira de IC. Bom, tem que ter um protocolo. Não pode ser cada um acha uma coisa, cada um dá a dose diurética que quiser. O hospital tem que seguir um protocolo. Então isso respalda qualquer instituição. E não é necessário ter isso num GED, um protocolo SBC. Aí chegou o eco. Porque, de repente, você pode estar no domingo à noite, não é verdade? Você não vai, naquele momento, poder se reportar isso. Chegou o eco que mostrou que tem disfunção. Segue aí, Luiz. Então, a inclusão ela pode ser feita por qualquer médico através do ramal 1509. Botei aqui um exemplo, Felipe. Você liga da unidade onde você estiver, quando notar que preenche esses critérios de inclusão, se identifica, diz a unidade onde o paciente está, o nome completo e pede para ativar o protocolo de IC. Imediatamente, o pessoal da recepção da emergência vai enviar um SMS para a equipe multidisciplinar da IC, que vai passar a acompanhar o paciente. Não esquecer também de colocar a Filipeta no leito. Então, os residentes vão lembrar pelo Felipe, Filipeta, tá? Brilhou, Luiz. Às vezes a gente tem algumas perdas, a ideia é que isso não aconteça mais. O Guilherme ajuda a gente também, no TASI ele recebe quem fez uso de diurético venoso e que tem um BNP maior que 100, para minimizar as perdas, ele tem nos ajudado. Vocês querem falar sobre critérios de exclusão, inclusão?
Isso vocês vão receber na nova ficha, critérios de inclusão e exclusão. Acho que não vale a pena, ninguém vai decorar isso aqui agora. Está muito claro os critérios de inclusão. Os critérios de exclusão, essa ficha aqui, ela vai vir uma segunda parte que tem inclusão e exclusão. O de inclusão já está muito claro, já foi muito bem descrito pela Ana, quais são os critérios de inclusão. Suspeita de ser, BNP, faz o eco confirmou, entrou no programa. Tá? Isso que é importante. O detalhe é lembrar o seguinte, pode acontecer a zebra. Qual a zebra? Eu ligo 1509 e ninguém atende. E aí? E aí está no protocolo, eu abro a ficha de C. Ok? Está ali nos 7 mandamentos aqui atrás. Caso ligue, Lady Murphy, está a auditora do teu lado, liga aí. Atende lá, alô, padaria do seu João. Opa, peraí. Desculpa, foi engano. Então, o que eu faço agora? Eu abro o protocolo de C. Então, está informado a instituição e as equipes que aquele paciente está dentro do protocolo de C, naquele momento. Essa é seguindo o que foi proposto pela instituição. Em recebendo o SMS, a equipe começa a acompanhá-lo. Nós temos um médico do Promic, que a Ana e o Montero coordenam essa parte. Ele que insere o paciente no protocolo, que conversa com o médico assistente e com o paciente sobre a aceitação da inclusão. Lembrando que não há intervenção no plano terapêutico, a não ser que seja solicitado pelo médico assistente. Não há nenhum tipo de interferência, só acompanhamento. Boa tarde a todos. Só para todo mundo saber o que significa a sigla PROMIC, é Programa Multidisciplinar em Insuficiência Cardíaca. É o nome que a gente deu ao programa. Só lembrar, é importante esse dado, porque isso é algo cultural. Uma coisa aqui diferente. Obrigado. O que é cultural? O fato de alguém chegar para mim e falar, Montera, nós incluímos o seu doente no projeto JCI do hospital. Isso não significa dizer que ninguém vai orientar a terapêutica do seu paciente. O paciente é seu. Ninguém irá, a não ser que você solicite. Só isso. Segundo ponto. Montera, você podia fazer um favor para mim? Só um favor. Qual? Eu percebi aqui na sua prescrição que não tem beta-bloqueador, nem IECA e nem BRA. Você poderia, por favor, só botar o porquê? Eu não estou dizendo que você tem que dar. Ninguém está dizendo para mim que eu tenho que dar beta. Só estou pedindo. Eu não dei beta porque o doente é hipotireoideu bradicárdico. Eu não dei IECA e BRA porque ele é intolerante, eu tenho insuficiência renal. Porque isso é critério de qualidade. E o fato do seu doente não estar tomando beta e ECA-BRA sem justificativa indica um critério de não boa qualidade assistencial na área de C. Se não tiver justificado. Porque a pessoa pode ter botado e não justificou porque esqueceu, digamos, de botar o beta. Vamos criar uma situação hipotética. Então, só para lembrar, a pessoa quando vier, só lembrar a vocês, não é a intenção de dizer que você tem que dar. Dá se você quiser. É só para lembrar, para botar na papeleta o porquê que não está dando. Sim, exatamente. Só é para botar na papeleta isso. Que eles pedem que coloque na papeleta isso. Não está indicado tomar beta. Ponto. Vamos em frente, senão não vai dar tempo. É uma equipe multidisciplinar, como eu falei. A gente tem enfermeiro, psicólogo, fisioterapia, nutrição. A Tamiri está aqui representando a enfermagem. Você pode falar um pouquinho qual é o papel do enfermeiro? Posso sim. A gente tem o nosso programa, que é o PROMIC, ele é basicamente um programa da parte multidisciplinar, um programa de orientação. Nós temos como indicadores para apresentar para a JCI alguns indicadores que são indicadores de orientação. Orientação para cessação de tabagismo, orientação para anticoagulação oral, orientação para vacinação contra influenza e pneumococo e orientação para reabilitação cardíaca.
A gente tem um folder que é o Saiba Mais, onde contém todas essas informações, todas essas orientações. Ele está disponível em todos os setores para a gente estar fazendo a entrega desses folders, tanto para os familiares quanto para os pacientes. A gente tem como papel tanto orientar os familiares e os pacientes e os cuidadores sobre a parte de orientação de alta, que é em relação aos nossos indicadores de orientação, a entrega do Saiba Mais e identificar os leitos com a filipetazinha escrito protocolo IC. A gente não tem, agora, inicialmente, a cobrança sobre peso diário e tudo mais, que as pessoas, às vezes, ainda ficam com essa dúvida. Isso vai de caso a caso de paciente. A gente não tem algo que seja restrito para que a gente esteja pesando esses pacientes diariamente. Nossas orientações hoje são, nosso papel hoje em relação a orientar tanto paciente quanto familiar. O farmacêutico faz o acompanhamento durante a internação e das orientações de alta, principalmente em relação aos anticoagulantes, psicologia acompanhando durante toda a internação também, nutrição, educando quanto às restrições e fazendo uma dieta equilibrada, e a fisioterapia, fazendo um protocolo já pré-estabelecido, encaminhando para reabilitação cardíaca. O que fazer enquanto não se sabe se o paciente é ou não JCI, a gente já discutiu aqui, é tratar conforme a diretriz brasileira de cardiologia orienta. Então, chegou o laboratório do paciente. Com BNP de 1.900, essa função renal, né, com uma creatinina de 1,8, enfim, ou esses outros parâmetros. E o que mais importa para a gente aqui para o protocolo é o BNP, que veio acima de 100, bem acima de 100. Né? Então, a gente segue e vai para o eco. Perceba que é um doente que tem disfunção multiorgânica. Então, temos uma insuficiência cardíaca, com uma disfunção renal, sódio baixo, transaminases elevadas, disfunção hepática, tem colestase, esse paciente, tem uma albumina limítrofe, tem distúrbio de coagulação, olha quantas disfunções orgânicas, e se mostra inflamado com também hipofluxo periférico, com 3,2 lactato. Então, esse é um paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva, que interna com padrões sugestivos de disfunção orgânica múltipla, embora veio de casa andando, chega aqui com disfunção orgânica múltipla. Isso é importante porque tem órgãos a serem resgatados. Ele vai ser alocado num protocolo específico para isso. Esse é o eco admissional dele. Vamos lá. Uma grave disfunção biventricular, tem tétano, tem um ventrículo esquerdo remodelado, um crescimento biatrial, ele faz períodos de fibrilação atrial intermitente, por isso que ele vinha anticoagulado, esse paciente. Tem lesão de regurgitante mitral e tricúspide, tem o septo médio apical, vocês podem ver ali praticamente muito afinado na função septo médio apical, foi a região do infarto desse paciente que induziu a remodelagem ventricular, com presença de remora intraarterial e intraventricular. Próximo. O que é importante aqui, um outro detalhe. Todo eco tem que ser Simpson. Nós não olhamos mais para Tairos. E peço e solicito aos médicos aqui presentes que, quando observarem isso no laudo do eco, solicite ao ecocardiografista que assim o faça. Não é mais recomendado, não é considerado, mas laudo de eco em Tairos com cardiomiopatias. Tem que ser obrigatoriamente Simpson. Isso é um critério de qualidade, por razões óbvias que eu não vou descrever aqui. E aqui está Tairos. Então a importância aqui foi para mostrar esse aspecto. Pode seguir? Pode seguir? Vamos para o que importa, mostrando a grave disfunção ventricular esquerda, a insuficiência mitral significativa desse doente. Pode seguir? Tem lá o cabo do marca-passo e o subchifoide mostrando a disfunção biventricular, com cava bem cheia, caracterizando o paciente com insuficiência cardíaca congestiva importante, com uma cava fixa. Vai embora. Ops, morta. Marcelo, Pronto. só um instantinho. Se, por acaso, obviamente, por condições técnicas, não for possível fazer a medição da fração de ejeção pelo método de Simpson, que às vezes isso acontece, a análise subjetiva do médico ecocardiografista vai ser levada em consideração. Então, a gente vai incluir também os doentes que tiverem análise subjetiva de disfunção sistólica.
E uma outra coisa a pontuar também é que os doentes que são reinternadores crônicos, que têm várias internações frequentes, e que têm ecos prévios de até 3 meses, podem ser considerados como eco da admissão, esse último eco recente, tá? Então, só para lembrar esse detalhe. Isso não quer dizer que não vai fazer um novo eco. Tem a dificuldade, esse eco ajuda. Então, na abordagem inicial, na admissão de um paciente com insuficiência cardíaca aguda, ela tem que ser destrinchada em algumas etapas. Se é realmente IC, o perfil de risco admissional, se é uma IC nova ou crônica agudizada, quais são os fatores causadores, desencadeantes, as comorbidades do paciente, estabelecer o perfil clínico hemodinâmico para assim poder fazer o tratamento e ter uma ideia de qual o prognóstico desse paciente. E é isso que a gente vai mostrar aqui agora. Na abordagem inicial dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda, a gente tem que verificar se tem presença de insuficiência respiratória, se tem arritmia grave ou bradicardia, se tem baixo débito ou choque cardiogênico, se o IAM é a causa da insuficiência cardíaca e checar se tem alguma lesão valvar aguda. E aí, como você classificaria nosso paciente em relação ao risco admissional e qual seria a conduta em sequência? Bom, o pessoal de São Paulo está ouvindo aqui, eu queria ouvir a opinião do pessoal em São Paulo. Até agora a gente tem discutido, mas temos o caso com uma cardiomiopatia isquêmica. Estamos aqui aproveitando esse caso, obviamente, estamos no processo de acreditação, só incluindo alguns dados que vocês já conhecem muito bem. Mas como é que vocês enxergariam esse paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva, padrão sugestivo frio congesto, com disfunção orgânica múltipla, que chega ao hospital de táxi andando, sem caracterizar isso muito claro pelo exame clínico inicial e pela história clínica inicial, a abordagem de vocês para esse paciente? Pessoal, boa tarde a todos, obrigado pela palavra, parabéns pela apresentação. É um paciente clássico, evoluindo de insuficiência cardíaca, me parece que ele é um paciente que está em evolução da história natural dessa doença, que é uma história que tem um desfecho fatal, por mais que façamos intervenções, que têm sido feitas, inclusive, com o CDI, a gente observa que esse paciente continua numa descendente progressiva e talvez ele até possa vir a ser um candidato futuro a um programa de transplante cardíaco. Nós estamos com o protocolo, o projeto de ciência cardíaca, que já temos 2 certificações pela JCI. Eu queria só passar a palavrinha rapidamente também para a nossa colega, a doutora Carolina. Pode dar uma visão um pouco do que nós temos feito aqui. Eu vou então tomar a liberdade de passar durante 3 minutos a palavra para a doutora Carolina. Carolina, conta um pouquinho para o que a gente tem feito aqui na ciência cardíaca. Boa tarde a todos, é um prazer estar participando dessa reunião. Realmente, como o Dr. Baruzzi disse, nós já estamos indo para a nossa 3ª recertificação. A primeira foi em 2012 e a base do nosso POP, do programa, é igual a de vocês, né? O objetivo é a educação de pacientes, familiares sobre a doença e seu autogerenciamento. A estrutura do programa também é a mesma coisa. O paciente chega no pronto-socorro, é feita a suspeita clínica de insuficiência cardíaca e deflagrado todo o programa, com a filipeta, o preenchimento da ficha, e a gente começa a fazer a automonitorização do paciente aqui dentro do hospital. Também não interferimos na terapêutica do médico, a gente usa o programa para fazer um protocolo de atendimento. O nosso protocolo também é baseado nas diretrizes e a gente segue a diretriz brasileira. E em segmento, a gente tem a equipe multiprofissional que dá toda a estrutura para a equipe médica e a equipe do hospital para o gerenciamento do paciente. A princípio, isso. Eu tenho uma pergunta. Desde o início do programa, quantos pacientes nós já temos inserido no protocolo, doutora Carolina? Atualmente, a gente tem uma relação também muito importante com a equipe ambulatorial. Então, paciente interna no hospital, depois a gente continua fazendo o segmento no ambulatório. Nós temos mais ou menos, atualmente, ativos no programa 1.650 pacientes. Obrigado. Muito bem. Vamos dar continuidade. Segue, por favor. Então, a gente estratifica através do
risco ADER, que está ali. Esse paciente tinha uma pressão de 96, uma creatinina de 1,8, ureia de 96. Ele foi alocado no risco ADER do lado esquerdo, acho que não está dando para ver daí, mas está marcadinho ali. A mortalidade dele é de 15,28%. Os indicadores clínicos que ele preenche é estar frio congesto, ter disfunção orgânica e estar hiponatrêmico. Então, ele é um paciente de alto risco. Na avaliação clínica hemodinâmica, ele tem indicadores de congestão, indicadores de baixo fluxo. Então, a gente conseguiu caracterizar ele como uma insuficiência cardíaca crônica agudizada, frio congesto, com disfunção orgânica múltipla. Então, essa foi a conduta terapêutica admissional para esse paciente. Foram suspensos fármacos orais, recebeu furosemida venosa, inicialmente recebeu até um Primacor, que foi suspenso por hipotensão sistólica, recebeu VNI e restrição hídrica. Em 12 horas ele evoluiu eupneico, sem ortopneia, uma urina concentrada, fez mais 40 mg de furosemida, ficou hipotenso, foi feito 1.500 de soro fisiológico, urinou 300 ml e positivou o balanço em 1.300. Aqui é só para mostrar para vocês o caminho das pedras, caso tenha alguma dúvida em relação à terapêutica ou ao fluxograma em si. Através do GEGD, que está em todos os computadores, que é aquele que está em vermelho, vocês têm acesso a todos esses documentos da JCI. Vocês vão entrar, botar login e senha, depois quem não tem, providenciar, e aí você põe documentos, bota hospital procardíaco, escreve insuficiência cardíaca e põe pesquisar. Ali aparecem todos os documentos relacionados à insuficiência cardíaca, tanto médicos quanto da equipe multi. Aqui são os do protocolo clínico, tem orientação de vacinação, antitabagismo, o tratamento mesmo, enfim. Volta, por favor. O doente foi feito um tratamento inicial que não respondeu. E ficou o questionamento que permanecia um paciente frio congesto, que fez hipotensão, esse troço está andando sozinho, que fez hipotensão com Primacor, foi suspenso o Primacor e se mantém hiponatrêmico e não respondeu ao diurético. Então, isso é uma coisa muito comum quando o plantonista, esse caso não está aqui por acaso, embora o foco não seja esse, sua pergunta é pertinente. É muito comum um plantonista recebe paciente dispneico, dá Lasix, ele não responde ao Lasix, ele faz volume. Então, antes disso, tem que fazer o checklist do Lasix. Por que não respondeu ao Lasix? Ele tem cardiopatias dilatada, história de doença isquêmica, história de infarto, dispneia progressiva. Esse doente, até prove o contrário, está congesto. Está congesto. Ele vai ter que provar para mim que ele não está, e não o contrário. Em hipótese alguma, eu posso dar volume para esse doente. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer o checklist. Tem pressão para urinar? Tem fluxo para urinar? Tem sódio para urinar? Tem albumina para urinar? E tem dose adequada de furosemida para urinar. São 5 itens. Esse doente é hiponatremia, é importante. Esse já é um item que falha. Grave disfunção ventricular com congestão sistêmica, com congestão provavelmente da veia renal. É o segundo item, ele não tem fluxo renal. Então, provavelmente, esses 2 itens ou colocam num protocolo onde a dose utilizada de furosemida foi subterapêutica, deveria ter dado mais furosemida e melhorar o fluxo e sódio para esse doente. Respondendo a sua pergunta. Pois não, Marcelo? A questão, Monteiro, de você usar mais Lasix em hiponatremia vai funcionar bem? Você vai fazer solução hipertônica com furosemida, como indica a diretriz. Você dá sódio e dá Lasix. Sem água. Solução hipertônica. Não é salgadão. Parece que é uma... Não é... Qual o problema de usar a palavra salgadão? Nós discutimos isso muito claro dentro da SBC. Quando a gente fala salgadão, se remete a um protocolo que foi criado pelo Andaraí há mais de 20 anos atrás, que é correr uma solução hipertônica em 30 minutos, que pode ser 4,5,
ou 3,5, ou não há um consenso. Não é isso que nós estamos falando. É uma solução hipertônica e que poderá ser feito ou 4,5 ou 7,5. O nosso protocolo institucional é 7,5, correr em 4 horas. O objetivo para que a furosemida funcione. Lá vem o André. Não é nem em relação ao caso. O professor Maurício Rocha e Silva, que na realidade é o idealizador do Salgadão. Só para render aqui essa homenagem ao professor Maurício Rocha e Silva, é isso. Então, ok? Então isso aqui é só para lembrar, porque outro dia eu perguntei, onde é que é o GED? Alguém a gente falou, o GED quem? Então, o GED está aqui, a importância disso, onde está todos os protocolos institucionais, estão ali, está na tela do computador. E aí, que eu estava perguntando a Tamires. A gente tem todos os documentos relacionados ao programa distribuídos no GED. A gente tem o protocolo clínico, que é um dos últimos documentos que aparece nessa foto. E nesse protocolo clínico a gente tem a ficha que a gente realiza a coleta de dados como anexo. A gente tem o nosso fluxograma, que é esse que vocês receberam. A gente tem dizendo toda a parte terapêutica de tratamento para esse paciente, toda a parte de educação e como a gente faz a inclusão, os critérios de inclusão e exclusão no programa. Além disso, no GED, a gente consegue ver quais são os nossos indicadores e os nossos resultados, que a gente consegue acompanhar. Ali do lado onde está escrito documentos, a gente tem escrito indicadores. Quando a gente seleciona insuficiência cardíaca, aparecem todos os nossos indicadores, no qual a gente consegue estar acompanhando o nosso desenvolvimento no programa. Perfeito. Então vamos lá, voltando ao paciente, Luiz. Paciente, então a gente fez o fluxograma terapêutico da insuficiência cardíaca crônica agudizada. Esse é o fluxograma que a gente deve seguir aqui no hospital. Pode passar. Nosso paciente se encaixou no perfil frio congesto e por isso seria indicado para ele a furosemida em doses boas, miurinona ou dobuta, suspender beta-bloqueador, suspender IECA e BRA. Doses boas significa 20 a 80 miligramas de 4 em 4 horas. Isso é o que está preconizado na diretriz europeia, canadense, americana e na diretriz de 2012 e na próxima diretriz, que já está na fase final. 4 em 4 horas, não em 6 em 6, não em 8 em 8, porque o Lasix endovenoso só dura 3 horas, o oral dura 6, por isso chama-se Lasix, last 6 hours. Então, só o venoso é que dura 3 horas e não 12. Qual é o alvo a ser percorrido? 150 a 250 ml hora, o que dá 2 a 2,5 ml por quilo de peso hora. Esses são os novos critérios publicados o ano passado pela diretriz europeia, em conjunto com a diretriz americana, visando uma perda hídrica de balanço negativo de pelo menos entre 2,5 litros a 3,5 litros dia para esses pacientes. Então, após essa hidratação, eles resolveram iniciar um NaCl 7,5%. NaCl, quantos mililitros? 7,5%. Não, quantos mililitros? Repete. Quantos mililitros por quilo de peso? Não, é 7,5 gramas de sódio que é feito. É concentrado. É o NaCl a 7,5%. Você dá isso em 100 ml, dá 7,5 gramas. O Primacor foi suspenso, iniciaram uma dobuta, furosemida ficou regular de 6 em 6 horas. Com isso, a pressão dele foi para 110 por 60, uma frequência de 70, urinou 2,600 e negativou o balanço em 900 ml. Aí a gente acompanha a evolução laboratorial com melhora da função renal, melhora da função hepática, melhora da colestase e melhora do lactato. O balanço hídrico evolutivo está aí, ele negativou em 72 horas 3.200 às custas de dobuta e furosemida. E aí agora ele passa de frio congesto para quente congesto. Com isso a gente tem que mudar a terapêutica novamente, baseado na diretriz da Sociedade Brasileira, continuar com furosemida, iniciar o beta-bloqueador, o IECA ou o BRA. A gente aprende, né, a gente entende nessas situações que nessa situação de congestão, né, o mecanismo da hiponatremia, né, tende a ser predominantemente dilucional, né, retenção hídrica e diluição. E que com o aumento do débito, né,
com o inotrópico positivo e o diurético, e a perda de água livre, que a gente possa fazer uma correção, pelo menos parcial, desse sódio. Eu queria apenas entender um pouco melhor esse sódio hipertônico nessa situação, entendendo um predomínio de hiponatremia dilucional. Não existe diurético aquarético no Brasil. Não existe. São a família da tolvoptan. No Brasil, todo diurético elimina sódio. Baseado nisso, por osmose você urina. Então, se você tiver um sódio, isso está claro, não sou eu que estou dizendo, na diretriz de admissão do paciente do IC, publicado pelo Grupo Europeu de Emergências, sódio abaixo de 132 mEq por litro, a furosemida começa a perder a ação. Por quê? Primeiro, você tem menos sódio para eliminar e fazer diurese por osmose. Segundo, que você torna a medula hipotônica. O critério de hiponatremia dilucional é só vinculado ao processo agudo, porque hiponatremia a longo prazo se deve por uma liberação inadequada do hormônio antidiurético. É ele que promove isso. O hormônio antidiurético é liberado por liberação da norepinefrina. Por quê? Porque quando você libera AG2, a AG2 faz uma absorção isoosmótica de água e sal. Não promove hemodiluição. Retenção de renina, angiotensina, aldosterona é isoosmótica. O que promove a queda do sódio é o ADH inadequado ou perda inadequada. E isso você tem uma medula hipoosmolar. Você não consegue fazer a furosemida funcionar. Quando você dá, você viu o que acontece. Ele urina. Urina porque você deu sódio concentrado em 100 ml, que corresponderia a 750 ml de soro fisiológico, nada mais do que isso, 7,5 gramas é 750 ml, que 1 litro é 9 gramas. Demos 7,5 gramas em 4 horas. Ou, por vezes, a necessidade do bloqueio sequencial associado. Então, o que é preconizado é restringe água, dê sódio com diurético para redistribuir volemia para dentro do vaso e para que você possa chupar água da medula renal, que o rim está inchado. Veia renal cheia, medula cheia. Esse é o raciocínio fisiopatológico. 4 dias após, o paciente evoluiu pineico, já sem edema, sem turgência jugular, sem hipoperfusão periférica, mantendo uma pressão sistólica de 90, uma PVC de 10. As medicações foram passadas para via oral, no losartano de 25, 12 em 12, o Lasix 40, o Dactone de 25, foi suspensa a dobuta, e está faltando uma medicação aí, que é o beta-bloqueador, né? Lembrar de, nessas circunstâncias, justificar o porquê está sem o beta-bloqueador. Ele evoluiu com piora da função renal, continuou melhorando função hepática, piorou colestase, piorou lactato. Variação da volemia, ele tinha negativado, e assim que foi suspensa a dobuta, iniciada a terapêutica oral, ele voltou a positivar o balanço. Então, do 4º ao 9º dia, ficou assintomático, sem hipoperfusão ou sem edema, voltou a ter turgência jugular, voltou a ter refluxo hepatojugular, pressão caiu mais, uma sistólica de 80, urinando 600 ml em 24 horas, com BNP de 985, sódio 134, potássio 4,5, um balanço acumulado de mais 700 ml. Pessoal de São Paulo, o que vocês estão achando até agora do caso? É um paciente que inicialmente chega frio congesto, é tratado com inotrópico diurético, responde, evolui para um modelo quente congesto, inicia terapêutico usual, preparando para alta hospitalar, e a partir daí ele volta para o modelo frio congesto. Como é que vocês acham, como é que vocês enxergariam esse caso? Sim, um paciente descompensado, difícil controle, uma certa resistência terapêutica clássica, do Primacor, que é o milrinone, depois do butamina, a gente continua ainda com esse perfil de baixo débito, etc. Né? Aqui não sei se valeria a pena a gente pensar, é um ponto muito discutível, mas assim, valeria a pena lançar a mão de um segundo inotrópico, por exemplo, a dopamina, poderia trazer um benefício a essa associação, ou simplesmente a troca da dobutamina pela dopamina, embora a dobutamina, teoricamente, até mais inotrópica que a própria dopamina, mas às vezes essa troca pode, às vezes, trazer algum benefício para o doente, seria uma alternativa. Outra coisa seria pensar em algum tipo de, não é o caso, mas
não descartar alguma assistência ventricular para esse paciente, embora não seja um isquêmico agudo, é um doente crônico também, bastante discutível esse recurso, né? Eu acho um doente que está no limite do tratamento. Eu não teria muitas ideias a acrescentar, não sei se alguém aqui queria dar alguma ideia adicional, mas eu devolvo a palavra para você, Montero. Você é o nosso chefe aí, poxa. Você foi político agora, né? O que a gente pensou inicialmente, que a dúvida é se a gente secou o suficiente esse doente, que o BNP, na verdade, melhorou. Se a gente lembrar, era 1.800 na admissão e caiu para 900. Então, teoricamente, ele apresentou um critério de boa resposta terapêutica, que é uma queda de 50% do BNP admissional. A pergunta é, será que a gente secou o suficiente esse doente? Por que esse doente ficou tão agarrado? Então essa foi uma pergunta, e aí ele migra para um segundo protocolo. Foi feita a radiografia de tórax dele, mostrando uma área cardíaca, congestão, pode passar. E aí, a questão que já foi passada para São Paulo, a gente procurou na diretriz brasileira. Esse paciente que tem um perfil hemodinâmico que não está definido por métodos não invasivos, foi indicado, então, a colocação da monitorização invasiva através do Swan-Ganz. Passa mais um aí. Que houve aqui? Desformatou. Desformatou. Mas é um paciente que é frio congesto, pelos parâmetros do Swan-Ganz. Então, foi iniciada a dobutamina novamente, o Lasix passou para 40 de 2 vezes por dia e um aldactone manteve-se de 25. Essa é a variação da volemia nos dias subsequentes, com a dobuta e o Lasix VO. Ele voltou a negativar o balanço diariamente. O total foi de menos 5 litros, 750 ml, e o peso dele foi de 52 a 47 quilos. Então, esse é um critério que vocês vão ver agora, na realidade, que o preconizado, que a média que esses doentes têm que perder internados é entre 4 a 6 litros de balanço, não é de diurese acumulada, balanço. E a gente estava com um critério anterior de cerca de 2 litros. Então, a sugestão é que esse rim continuava sufocado, esse fígado continuava sufocado, e que, na realidade, a gente tinha que continuar extraindo o volume desse doente. Com isso, ele melhorou a função renal. Aí estão os parâmetros de antes e depois. Melhorou a função hepática, melhorou colestase e melhorou o lactato. Esse é o raio-x de tórax da alta, bem diferente do da admissão, e o eco de alta hospitalar. Uma pergunta evolutiva à luz dos dados já existentes, inclusive laboratoriais, não seria suficiente para você reinstituir a terapia com dobuta e Lasix em doses adequadas, ao invés de invadir o doente com Swan-Ganz? Hoje em dia o Swan-Ganz... Agora, José. Hoje em dia, na nossa instituição, a sua pergunta é muito pertinente, e na realidade o que se coloca é que hoje a visão da utilização do Swan-Ganz mudou. Antes se colocava o Swan-Ganz por períodos muito prolongados. Eu vivi essa época em que todo CT tinha Swan-Ganz e o doente ficava todo o tratamento inclusive seguindo o tratamento com Swan-Ganz. Isso motivou uma série de complicações, até uma moratória editoriais no JAMA pelas complicações. Então, hoje em dia, o que mudou em relação à monitorização hemodinâmica? Você coloca o catéter em sala de hemodinâmica, que é preconizado no hospital procardíaco. Nós não colocamos Swan-Ganz à beira de leito, porque consideramos isso um procedimento eletivo. E segundo ponto, esse doente tem marca-passo. Então, ele vai para a mão do especialista, vai para a mão do hemodinamicista, vai para a sala de hemodinâmica, coloca o catéter e volta. Com isso, a gente consegue minimizar a chance de complicações, que é um fato, de punções inadequadas, que é o outro fato, e, ao dar o diagnóstico clínico hemodinâmico, ver a primeira resposta terapêutica que o catéter sai. Eu não preciso mais manter catéter. Então, se eu já vi qual é o perfil,
estava hipovolêmico, eu não sabia se estava hipervolêmico, eu não sabia se estava, porque os métodos de avaliação, às vezes, indireto, podem nos dar uma ideia equivocada. A doutora Lynn Stevenson já mostrou isso há mais de 20 anos atrás, que a avaliação clínica tem só 50% de acurácia no modelo clínico hemodinâmico. Então, o catéter fica de curta permanência, nos guia para onde nós temos que ir e o catéter sai. Esse é o objetivo atual do uso do Swan-Ganz, que é uma classe 1B para as diretrizes brasileira, europeia, canadense e americana. Pois não, Roberto? Supondo que esse paciente estivesse medicado previamente à descompensação, você consideraria esse doente para uma alta hospitalar em uso de sacubitril valsartano? Não, porque... Supondo que esse doente... Não, porque isso não está testado, esse modelo. A pergunta é, utilização de sacubitril valsartana na alta hospitalar? Não está aprovado isso. Esse remédio ele mexe com bradicinina. A incidência de hipotensão foi a nível ambulatorial. Um doente que acabou de perder, você viu o balanço hídrico, menos 5 litros e 900. Então, nesse contexto, não estou dizendo que tem ou não benefício, estou dizendo que não tem estudo, não há estudo. Se eu der sacubitril valsartana nesse doente, se eu poderia proporcionar ou não os benefícios alcançados no outro estudo, que era um outro contexto. Eu posso ter, por exemplo, muito mais hipotensão nesse doente que acabou de perder 6 litros. Ou não sei te dizer, não tenho resposta para isso. Então, as diretrizes não autorizam iniciar sacubitril valsartana nesse contexto. É contexto ambulatorial. Evandro, você quer fazer uma pergunta? Eu acho que o primeiro é justamente essa discussão da insuficiência cardíaca avançada com o paciente com disfunção, com síndrome cardiorrenal, síndrome cardiohepática e a importância da monitoração precoce. Acho que você foi muito preciso em relação a isso. Então, esse é o tipo de paciente que o especialista em si, ele tem um valor adicional no cuidado desse paciente. E as unidades cardiointensivas para dar suporte a esse paciente. A segunda coisa é, como é que a gente modula o sistema renina-angiotensina, aldosterona, nesse contexto de grande estabilidade? Aqui, às vezes, a gente tem que andar para trás, tratar a hemodinâmica do paciente e depois reintroduzir os fármacos que atuam sobre o sistema renina-angiotensina com muita calma. O que o Roberto está chamando a atenção não é, hoje, o que está liberado para o uso clínico, mas muitos colegas, em diferentes lugares do mundo, começam a utilizar na insuficiência cardíaca avançada, depois da fase de instabilização, a introdução do sacubitril, do inibidor de nifedipina. Isso ainda carece de evidência robusta, e, obviamente, tem que estar muito o cuidado no risco de hipotensão e disfunção renal. Luiz Antônio. Bom, boa tarde a todos, meus colegas do eixo Rio-São Paulo, Baruzzi em especial, toda a equipe multiprofissional do Total Core de São Paulo. O comentário é bastante breve. Primeiro, cumprimentar o nosso Centro de Insuficiência Cardíaca do hospital por mais este, digamos, produto, mais essa iniciativa que seguramente nos torna ainda mais qualificados e adequados no atendimento de um paciente com este perfil de gravidade. Eu queria chamar a atenção que, independente do programa, independente da abordagem, independente de tudo que adequadamente, muito bem foi feito ao paciente, observe que esse paciente é um paciente desnutrido. Ele entra no hospital com 52 quilos, perde 5 litros, sai do hospital com 47 quilos, um homem de 57 anos de idade, se eu não me engano, que tem 2,6 de albumina e que foi feito um resgate multiorgânico. O único resgate que efetivamente esse paciente não foi contemplado foi o resgate cardíaco. Eu chamo a atenção que as doses de hidralazina, nitrato, bisoprolol,
Enfim, são doses baixas, porque provavelmente esse paciente não tolera doses maiores e onde, especificamente, as drogas que têm ação hemodinâmica, no eixo renina-angiotensina-aldosterona, tem que ser utilizados com muita parcimônia. O Baruzzi, desde o início do caso, já aventou a perspectiva desse paciente ser submetido ou na internação, se necessário, ou em momento oportuno, a algum grau de suporte circulatório ao ventrículo esquerdo. Me parece que esse paciente precisa de um programa muito intenso de reabilitação, de renutrição, de equilíbrio do seu estado, digamos assim, sistêmico, já que o background cardíaco desse paciente me parece com aquela área cardíaca, os dados do eco e os aspectos morfofuncionais de muito pouca probabilidade de resgate. Ele tem que estar inserido nesse programa de ciência cardíaca do hospital, multidisciplinar, não poderia ser diferente, mas é um paciente que me parece que a inexorável evolução dele para estágio D, já que no hospital ele oscila entre C e D, seja para a perspectiva do transplante cardíaco. Eu queria chamar a atenção que esse paciente entra e sai do hospital, a meu juízo, desnutrido. E esse aspecto de renutrição e reabilitação é um binômio absolutamente indistinto de toda avaliação e de todo o protocolo farmacológico. Ana, você agora vai, o dente está na alta e você vê essa prescrição na alta. Eu não botei nenhuma linha lá explicando essa prescrição. O que você teria a sugerir? Então, como a Montara já tinha falado no início, a nossa intenção não é mudar a prescrição de nenhum médico assistente. A nossa intenção a preocupação é que o doente seja tratado com a melhor evidência de qualidade terapêutica e de cuidado na insuficiência cardíaca. Esse doente a gente já vê que tem um beta-bloqueador em dose baixa, não está identificando aí IECA ou BRA, que seria uma coisa bastante importante na alta, segundo os critérios de qualidade, mas está com hidralazina e nitrato. Então, a gente infere que esse doente tenha sido considerado como contraindicado ao uso de IECA e BRA, talvez por aquela oscilação da função renal ao longo da internação, enfim. Só que a gente não pode inferir. Quando a gente é avaliado pela Joint Commission, a gente precisa ter evidências de que a gente pensou naquilo. Não está com hidralazina e nitrato porque a pessoa não sabe que deveria estar com IECA ou BRA. Está com hidralazina e nitrato porque o médico assistente julgou melhor para aquele cenário, naquele doente, naquele momento, usar hidralazina e nitrato. Então, a única ressalva seria a justificativa. Escrever, enfim, que o doente está com hidralazina e nitrato por conta de uma função renal ruim ou qualquer que seja outra razão aventada durante a evolução clínica do doente. Esse doente também usava Marevan no início da internação e muito provavelmente a gente pulou aí sem querer. Então, também lembrar que é um critério de qualidade, no momento da alta hospitalar, a orientação do farmacêutico e da equipe multidisciplinar acerca do uso adequado de anticoagulação. A gente, para tentar minimizar ou facilitar o momento da alta e as orientações, porque a gente está acostumado a fazer uma boa prescrição, a fazer uma boa evolução, mas a gente não está acostumado a escrever em prontuário aquilo que a gente não faz, né? Então, assim, se o doente não tem indicação, não fuma, eu não vou me lembrar normalmente de escrever que não há indicação, ou sei lá, não falei sobre cessação tabágica com o doente porque ele não fuma, enfim. Então, para tentar minimizar esses esquecimentos e tentar formalizar de uma maneira mais uniforme no hospital toda a orientação de alta que vai ser avaliada como critério de qualidade pela Joint Commission, a gente modificou o TASI com a ajuda do Itamar, e aí eu tenho muito a agradecer ao pronto atendimento dele a essa nossa demanda, que para os pacientes incluídos no grupo de insuficiência cardíaca no TASI, todos os pacientes que a gente identifica como sendo participantes incluídos no protocolo clínico, no PROMIC, eles vão estar naquela aba grupos do TASI. Todos os doentes que a gente incluir nessa aba grupos vão sair com a prescrição médica escrito protocolo de insuficiência cardíaca para serem identificados, é mais uma fonte de identificação, e no momento da alta abrem-se essas tarjetas que vão estar em cinza para todos os outros pacientes do hospital, vão aparecer em azul para os doentes do protocolo de insuficiência cardíaca, para que a gente se lembre no momento da alta de entregar uma prescrição de alta. Vai dar aquelas recomendações usuais, né, de reabilitação, enfim, segmento ambulatorial, fisioterapia e nutrição, que a gente já tem para todos os doentes, mas aparece especialmente para esse grupo orientações de cessação tabágica, orientações quanto à vacinação, influenza e pneumococo, orientação específica para reabilitação, uso de ECA ou BRA e uso de beta-bloqueador na alta, que são nossos indicadores de qualidade, tá?
Quando aparecer lá, não, vai usar beta-bloqueador na alta, não, vai abrir a abinha da justificativa, para você colocar por que razão não está saindo do hospital com essa medicação que seria indicada. Tá? Então, acho que assim a gente consegue formalizar o registro até daquilo que a gente não faz. Né? Tá. Os nossos indicadores de desempenho estão todos no GED. Esse paciente só não recebeu beta-bloqueador na admissão e não recebeu orientação de anticoagulação na alta. E os indicadores de resultados são esses: a mortalidade de 100 pacientes internados, a média de dias de internação, reinternação por IC, cessatabagismo, os que foram de fato vacinados e os pacientes que estão em reabilitação cardíaca. Esses pacientes são acompanhados a longo prazo pela equipe. A conduta de alta hospitalar foi fazer um CAT, fazer um ergo-expiro, o paciente foi indicado para reabilitação cardiovascular e assim seguiu. Pode falar. Então, baseado nisso, essa é a estratégia seguindo para os pacientes que chegam com disfunção orgânica. O hospital vem desenvolvendo isso já há 5 anos, que é o chamado protocolo de resgate de órgãos, que o objetivo é tratar esses doentes que chegam com insuficiência cardíaca, que apresentem disfunção hepática, renal, sistêmica e de coagulação. Esses critérios são os critérios clínicos, como foi feito desse paciente, associados ao critério do ecocardiograma, que demonstrem a presença de disfunção orgânica e disfunção cardíaca importante. Esse trabalho foi apresentado agora no DEIC, concorreu a um dos melhores trabalhos dentro do DEIC. O paciente é tratado com algum inotrópico, no nosso caso, 93% foi milrinona, 26% foi dobuta, todo mundo com altas doses de diurético, ou metade com a associação diurética. E é suspenso todos os medicamentos orais, porque se conclui que o que se deve agora é melhorar fluxo nesses doentes com redução de congestão. Esse é o alvo. Tirar volume e melhorar o fluxo. Beta-bloqueador, nesse momento, não auxilia. Tanto que é uma contraindicação nesses doentes. Tivemos 29 pacientes com milrinona e 8 com dobuta. A dose média de furosemida foi 78 e teve mais da metade a associação diurética nesses doentes. Tem os marcadores de disfunção orgânica muito claros, e foi analisado melhora, normalização ou piora desses doentes. São pacientes idosos, a maioria cardiomiopatia dilatada, com grave disfunção ventricular, com BNP bem alto e com hipertensão pulmonar. 86% tem disfunção renal, 60% transaminase alta, 50% bilirrubina alterada, 80% com INR elevado e quase 80% com lactato elevado. Esses pacientes, ao serem tratados pelo protocolo, melhoram pressão arterial, a diurese, vocês podem ver, aumenta em 5 vezes, o balanço hídrico acumulado aumenta em 10 vezes, comparado com um grupo não tratado, com uma baixa incidência de arritmias, há um resgate da função renal, a creatinina vai de 2,3 para 1,9, o clearance de 34 para 43, melhora a transaminase, melhora a bilirrubina, melhora lactato, e quando é interessante, na questão não é melhora, é quando se diz aquele que normaliza, melhora ou piora. E o que a gente viu de interessante? Que só a metade dos doentes normalizam. A outra metade melhora. Então o alvo não é normalizar, é melhorar, porque eu não sei há quanto tempo esse doente já vem sendo agredido a nível ambulatorial, renal e hepático. Então foi feita uma análise e viu que a predição do doente que melhora ou normaliza é uma creatinina abaixo de 1,6, uma transaminase não tão alta, uma bilirrubina abaixo de 2. Foi feita a curva ROC desses doentes, e o grande marcador, uma creatinina de abaixo de 1,6, uma TGP abaixo de 51, o INR abaixo de 1,5 e uma bilirrubina total abaixo de 2,17. Então, com isso, é o protocolo de resgate de órgãos, visando a melhora da regurgitação desses doentes, melhor da congestão e do hipofluxo, aplicando ao protocolo. Bom, nós temos ainda 5 minutos para poder finalizar essa sessão. Eu queria ouvir a opinião de São Paulo e dos debatedores para poder concluir essa sessão nesses 5 minutos. São Paulo. Parabéns pela apresentação, fantástico. Eu queria só pedir para a doutora Caroline dizer o seguinte: esses pacientes que têm alta do projeto insuficiência cardíaca do hospital, eles são seguidos ambulatorialmente, baseado no protocolo, etc. Ela estava me dizendo agora que a redução de reinternação caiu historicamente de 30% em 30 dias
para cerca de 18% a 20% em 30 dias. Então, mostrando que o protocolo, é difícil provar redução de mortalidade nesse momento na nossa experiência, mas com certeza o corpo a corpo reduz a reinternação, a experiência também do grupo da insuficiência cardíaca. Sim, e... Acho que saiu do ar, vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Então, E um motivo para a gente conseguir esse resultado é que a gente tem o CIN e o INSEV. Em 7 dias, o paciente ele passa com o médico do ambulatório para rever essa prescrição, para a gente já conseguir ajustar as medicações, e temos os indicadores que a gente monitora. Realmente, se o paciente está em uso de beta-bloqueador, IECA, BRA, e o suporte da equipe multiprofissional, se ele foi encaminhado para a equipe de tabagismo, para vacinação e para reabilitação, para conseguir melhorar a mortalidade e as comorbidades desses pacientes. Muito obrigada pela participação. Acho que esse modelo ambulatorial que vocês têm de segmento sensacional, facilita demais, né? Porque vocês têm hospital fechado, então acho que minimiza os vieses de médico assistente. Mas a gente está tentando trabalhar com o segmento telefônico, depois para garantir essa continuidade da assistência. Os doentes vão ser abordados pela equipe em 30, 60, 90, 180 e 360 dias. Para dados de reinternação, no hospital e fora do hospital, assim como a atenção às recomendações que foram dadas ou idealmente deveriam ter sido dadas no momento da alta. Muito obrigada aí pela participação de vocês, por ter nos recebido no início do programa aqui. Agradeço muito. Tamires. A Ana falou muito bem. Quando a gente fez a visita aí no Total Core, vocês abriram muito a nossa mente para como a gente conseguir tocar o nosso programa. Creio que a gente ainda tem muito a aprender com vocês para a gente estar desenvolvendo o nosso programa. Eu acho que parte do que a gente está fazendo hoje foi o que vocês passaram para a gente, e a gente tentou adaptar a nossa realidade. A nossa realidade é um pouco diferente de vocês, como a Ana falou, mas dentro das nossas limitações é o que a gente tem tentado fazer e temos tentado dar o nosso melhor para isso. Eu acho que a gente ainda tem um pouquinho para caminhar, mas a gente espera poder contar com vocês ainda. Muito obrigada. Luiz Henrique. Como a Ana falou, ou seja, a introdução dessas nova visão de abordagem, de sistematizar esse atendimento que começa desde a emergência e vai até o nível ambulatorial, é a vida do procardíaco, sempre tentando trabalhar em termos de protocolo, e essa organização da IC, aprimorando o que a gente já estava tentando fazer, é sempre um avanço e muito positivo para o paciente, para a instituição, enfim, e para a gente que vê uma melhora mais organizada e produtiva para esse paciente. Evandro. Marcelo, só parabenizar. Eu acho que é uma medicina de métricas. A gente, como profissional de saúde médico, a gente tem que liderar isso. A equipe multidisciplinar, em vários momentos, eles são solistas dessa orquestra e, com certeza, isso é muito bem-vindo, né? Isso ajuda o paciente, isso nos dá a chance de melhorar do ponto de vista de instituição. E os jovens médicos que estão formando nesse ambiente, eles se tornam absolutamente o outclass. Antigamente se era médico top de linha estudando Harrison ou Brownlow. E hoje essas boas práticas, trabalhar com indicadores, protocolos e boa prática clínica é o que coloca como centro de excelência. O Total Core, com certeza, tem várias certificações do American College, muito em cima dessa disciplina que nos ajuda a estar melhorando e transformando a saúde. Vai com a parte? Eu queria comentar apenas mais um dado, que é o seguinte: esses pacientes estão na faixa etária avançada, e uma das coisas importantes que o médico tem que levar em consideração é que ele tem, por exemplo, síndromes depressivas ou alguma doença metabólica, diabetes, coisa assim, e vem outros medicamentos. Então, quero chamar a atenção para o uso de medicamentos. Você sabe que tem na internet atualmente um vídeo mostrando que uma das causas de morte, absurdo, aquele vídeo, dizendo que a terceira causa de morte é a receita médica. Uma das razões disso é a interação medicamentosa. Então, quando o médico for dar uma medicação extra para o paciente, para uma
doença, uma síndrome, que ele tenha muito cuidado, porque ele é obrigado a levar em consideração toda a medicação da insuficiência cardíaca. E, às vezes, um antidepressivo ou outra medicação pode ser mais hepatotóxica, nefrotóxica, e ele já tem histórico de insuficiência renal prévia, ou conseguiu levar em conta. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Bom, antes de passar a palavra para o André, daqui até o dia 6, nós vamos fazer um corpo a corpo com essa ficha que os senhores estão vendo aqui, que tem a segunda parte. Eu vou unidade por unidade, juntamente com a Ana, entregar para cada médico e ver se os médicos têm dúvidas que possam ser de importância na hora que tiver aqui a JCI presente no hospital. Então, os próximos 10 dias, em concomitância, porque o hospital vai estar sendo acreditado da JCI como um todo, nós iremos reenfatizar esses conceitos que aqui estão, discutindo com cada setor para poder sedimentar bem isso. Eu queria agradecer a todos muito e pedir ao André para poder fazer esse fechamento, por favor. Queria só terminar aqui, Baruzzi, pessoal de São Paulo, o grupo todo. Na quarta-feira que vem, nós não teremos sessão, porque vai ser a nossa passagem. Infelizmente, nós teremos uma semana que vai ser a nossa semana de certificação da JCI. Então a gente vai ter aqui uma semana muito trabalhosa e o espaço vai estar ocupado por reuniões e por conta disso a gente não vai poder fazer. Está avisado também o grupo todo do Rio de Janeiro, então infelizmente, mas já voltamos na quarta seguinte já também com uma sessão que eu vou divulgar em breve. Bom, muito obrigado a todos, obrigado a todos.